Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu gostaria de falar com você sobre o perigo de andarmos longe da presença de Deus. Quais são as consequências de quando caminhamos longe da presença de Deus? E para isso eu vou usar um texto, que está no livro de Gênesis, sobre um personagem muito conhecido que é Adão. Adão, ele tinha todos os dias, na virada do dia, a presença de Deus indo até ele e eles conversavam como amigos. E em um momento em que Deus não estava, foi um momento em que ele veio cair, veio comer daquela fruta do conhecimento do bem e do mal e entrar em pecado. Nesse primeiro ponto, nós conseguimos ver que quando nós estamos fora da presença de Deus, nós somos vulneráveis. Nós somos presas fáceis para o inimigo, nós somos presa fácil para as pessoas que querem nos prejudicar, que querem andar ao nosso redor somente para tirar o que nós temos, para nos influenciar negativamente. Por quê? Porque quando andamos fora da presença de Deus, nós não conseguimos discernir o que Deus está nos dirigindo, o que Ele está nos falando, qual é o plano dele para nós, até onde podemos ir, até onde podemos não ir. Adão, ele sabia muito bem o que podia e o que não podia fazer, mas em um momento fora da presença de Deus, ele vai sofrer essa queda. E quando nós, mesmo sabendo quais são as coisas que são corretas e as incorretas, nós nos afastamos de Deus, nós também tendemos a cair nos erros, nos pecados, nas falhas, na falta de caráter, de integridade. E isso é justamente o que foi semeado no coração de Adão e que trouxe um legado para todos nós. Adão, depois que ele come daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, ele vai ter o quê? Seus olhos abertos. A serpente disse para ele exatamente isso. Se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ver as coisas da mesma forma que Deus vê, né? Você vai conhecer as coisas que Deus conhece. E isso realmente aconteceu, porque Deus sabia o que era bom e sabia o que era ruim. Por isso que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não conhecia o mal, ele só conhecia o bem, mas agora ele começou a conhecer as duas coisas. E nesse momento que ele começa a conhecer, ele tem a sua vida, tem uma ruptura, tem uma sentença de morte para a vida dele. E toda vez que nós caminhamos fora do plano e do propósito de Deus, fora da presença de Deus, nós estamos sentenciando morte para nós mesmos. Morte espiritual, mas também morte natural. Por quê? Porque podemos perder empregos, relacionamentos, podemos perder paz. Muitas pessoas entram em depressão porque não conhecem a Deus e não começam a viver mais dentro do projeto de Deus. Porque o Senhor não tem isso para nós. Se a palavra dele diz que Jesus, quando morreu, levou sobre ele nossas dores e enfermidades, então são todas. Ele não disse uma ou outra. Mas tudo é fruto de um pecado. Nada é por acaso. Tudo foi fruto de um pecado, do pecado de Adão, porque andou fora da presença de Deus. E quando o Senhor volta, quando dá a hora do Senhor vir até ele, e o Senhor procura por ele já ouve os passos de Deus andando pelo jardim. Ele já ouviu, e pelo ouvir ele faz o quê? Ele se esconde. Por quê? Porque o pecado sempre vai nos fazer querer nos esconder de Deus, nos afastar de Deus, nos manter distantes da presença e da face dele. O Senhor, ele sempre nos ensinou, Jesus nos diz, cuidado, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele não está dizendo isso para que a gente se acomode na carne, mas sim que a gente fortaleça o espírito. Porque quanto mais fortalecemos o espírito, mais a carne é sujeitada. Independente dela ser fraca ou não, ela agora passa a ser sujeita à vontade de Deus. E aí ele vai comer. E o Senhor chega para ele e fala assim: Adão, aonde tu estás? Você acha que o Senhor não sabia? É claro que ele sabia, mas aquele momento que ele pergunta, ele faz Adão pensar, ou seja, ele vai dizer se estava nu e tive vergonha. Poxa, ele não sabia o que era nudez. Ele só veio saber o que era nudez depois do pecado. Então, quando o Senhor pergunta para ele aonde ele está, significa o quê? O que você fez?
Aonde você caminhou, né? O que você fez te tirou da minha presença, cortou dos relacionamentos. O que você fez te afastou de mim, vai te trazer consequências, vai te trazer uma sequela. E é isso que o Senhor fala para mim, isso que Ele fala para você. Nós estamos livres de pecar? Não porque temos a natureza pecaminosa, mas nós estamos livres de viver em pecado. Por quê? Porque quanto mais buscamos a face de Deus, mais o Espírito Santo nos constrange a andar de acordo com a sua vontade. Mas nós temos força, resistência para impedir que o pecado domine sobre as nossas vidas. E é isso que eu gostaria de deixar com você. Amém? Que você não se afaste do Senhor jamais. Olhos fixos sempre nele. E eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.